Olá, pessoal, boa noite. Vamos entrando aí para mais um bate-papo. Opa, deixa eu mandar aqui um lembrete para o pessoal já ir entrando para participar aqui conosco. Que essa live hoje vai ser fantástica. Olá, o pessoal já está entrando, o Rodrigo já está aqui. Olá, Karina, boa noite. Deixa eu já aproveitar e já chamar o Rodrigo aqui também. Ó, já temos algumas perguntinhas aqui. Muito bom. Já mandei o convite aqui para o nosso convidado especial de hoje. Olá, Maicon, boa noite. Boa noite, Olá, Rodrigo. Boa noite, tudo bom, Letícia? tudo jóia. O pessoal já está entrando com tudo aí, ó. Opa, Tá ouvindo direitinho? tá, para mim tá bom. Tá áudio claro para você também? Também. Pessoal, tá áudio bom, imagem, nada falhando? Olá, Washington, já acenando aqui pro pessoal também. Maravilha! Isso aí, Olha só. pessoal, ótimo. Tudo bem, Rodrigo? Tudo jóia, tudo bom, ainda bem. Tudo Que jóia, Gleice. prazer poder bater esse papo aqui com você, viu? Cada dia eu falo que esse ambiente, né, é uma oportunidade para a gente estar sempre aprendendo. E a gente aprende muito com o diálogo, né? É numa conversa assim que a gente vai aprendendo ali todos os dias. Ah, é verdade, eu senti a falta nessa época da pandemia de não ter um bate-papo, assim, né, uma conversa com mais tempo, né, aquela correria. Agora a gente está conseguindo um tempo maior para conversar, para dialogar com as pessoas. Eu acho que isso é fundamental mesmo, para compreender e Verdade. tirar dúvidas, né, orientar. Eu acho isso é muito legal. Ótimo. E para a gente é um privilégio, né? E o legal, assim, que a pandemia teve esse problema, né, da questão do distanciamento, do presencial a gente se perder, mas em compensação a gente ganhou muito com online. De qualquer lugar que nós estivermos, né, a gente pode acessar aí um conteúdo, bater papo, sem ter que se deslocar. Então a gente teve esse ganho aí que é massa, né? É verdade. Eu não tinha nem Instagram, eu fiz Instagram, agora estou me habituando a utilizar aqui, estou aprendendo. Isso mesmo. Nossa, é muito bom. Rodrigo, vamos aproveitar que o pessoal já está aqui. Eu acredito que a gente está com bastante perguntas, né? Eu acho que assim vai ter muitas dúvidas para você tirar para gente. Eu estou tendo, né, o privilégio de ser aluna do Rodrigo no curso dele, que no finalzinho a gente vai falar um pouquinho sobre esse curso, que é muito bom, já adianto para vocês. Mas eu queria, né, primeiramente te agradecer pela disponibilidade, né, de poder estar aqui nesse espaço para nos ouvir, tirar as nossas dúvidas. E seja sempre bem-vindo, tá, a esse espaço. E gostaria de iniciar, né, deixando para você falar um pouquinho de você, para o pessoal te conhecer, da sua formação. Fique à vontade. Muito obrigado, Cristiane. Eu que agradeço o convite. Assim, meu nome é Rodrigo. Vou fazer uma apresentação geral aqui. Meu Isso, à nome é vontade. Rodrigo Vaz, né? Sou editor fiscal do trabalho. Entrei na carreira em 2007. Minha formação básica, eu sou engenheiro eletricista e segurança do trabalho. Antes de entrar na editoria fiscal do trabalho, eu trabalhava em SESMIT de uma empresa em São Paulo, né? E aí também nesse SESMIT ajudei a certificar a empresa nas 8001, que é uma certificação de segurança e saúde. E acho que eu acredito muito na gestão, né? No gerenciamento. Acho que é uma ferramenta que a gente tem só a ganhar quando utilizada corretamente. Então, eu acho que o gerenciamento ocupacional que a Linda NR1 ele traz uma série de vantagens para a empresa, para o profissional prevencionista. Eu acho que ali é uma ferramenta importantíssima que estava fazendo falta na nossa legislação e agora, com a implantação dela, ela tende só a crescer, né? Então, basicamente é isso, assim, Gleice, é só fazer essa apresentação geral mesmo. Não, maravilha, já dá para o pessoal te conhecer, tá ótimo. Rodrigo, você, igual você disse, né, da importância desse gerenciamento. Você acha, né, que as empresas vindas daí, né,
do PPRA para o PGR, você acha que assim, a nossa cultura, eles já estão preparados, né, para fazer essa gestão? Ainda não, né? Eu acho que assim, é um degrauzinho que se sobe a cada execução, né? Atualmente, as empresas estão com bastante dificuldade, porque saíram de um programa do PPRA, que lógico que na ideia original dele não era um programa estanque, né? Ele era um programa evolutivo, mas na prática ele se tornou apenas um documento, né? Então, transformar um documento em gestão, realmente ela demora um pouco mais. Uhum. Até conscientizar das aplicações de gestão, né? Das rotinas que a gestão ela prescreve, isso demanda um certo tempo e, sim, tudo é um aprimoramento, né? Então, você vai executar a gestão, vai ter os erros e os acertos, né? Então, você vai cada vez mais melhorar na sua prática de gerenciamento. Mas gerenciamento é isso, né? Você erra, corrige, acerta, busca uma melhoria contínua ali, então você aprende com isso. Então, por essa Legal. nossa vida, né? A nossa vida é assim, você erra, acerta, e o gerenciamento de risco é justamente nesse sentido, de você buscar seu aprimoramento. Isso, e é aquela questão, é testar o tempo inteiro, é verificar com o trabalhador, né, ver se aquilo deu certo, se não deu, qual outra tentativa que será feita. E eu, assim, ainda, sempre quando a gente faz, né, no meu caso, a avaliação ergonômica, a gente está trabalhando com ergonomia, eu vejo que o tempo inteiro a gente faz gestão. Porque quando você está ali fazendo o levantamento, né, você vai expor isso para a empresa, você expõe ali as suas medidas, é algo muito dinâmico. E a segurança do trabalho em si, ela é bem dinâmica, né? Não dá para ficar estático ali, parado, sem, simplesmente no papel. As situações, elas continuam acontecendo ali fora do papel. E aí, o que está sendo feito com isso? E o engraçado, Rodrigo, que assim, a gente pede sempre a empresa, o PGR, para poder olhar algumas informações para usar na ergonomia, né? Atividade prescrita, os dados da empresa. E ainda assim, a gente encontra documentos, né? Você que vai falar se está certo ou errado, com, por exemplo, uma data ali, ainda impresso, né? Aquela coisa bem parecida mesmo com o PPRA, que o profissional fez aquele levantamento, entregou ali para a empresa. Está correto ainda essa prática? Como que está sendo visto isso aí na fiscalização? Justamente, isso não está correto, né? A prática hoje é que você tem que fazer a gestão, né? Aplicar isso continuamente. Você identificou um perigo, avaliou um risco, deu um nível de risco que você tem que fazer um plano de ação, né? Aí você vai executar aquele plano de ação, avaliar se o risco diminuiu. E na empresa isso é contínuo, né? Às vezes surgem processos novos, você tem que identificar um perigo novo. Então, esse documento com data marcada, daqui a um ano eu vejo você novamente. Isso aí não é uma prática do gerenciamento, né? O gerenciamento é uma coisa contínua. E o programa de gerenciamento de risco ele tem que ser vivo, né? Ele tem que representar a realidade da empresa. E a ergonomia tem esse aspecto interessante, né? Que ela conversa muito com o trabalhador, ouve o trabalhador. E esse ponto é importantíssimo no gerenciamento, de você ouvir o trabalhador, saber ali dos perigos que eles têm na sua atividade, trazer para ele as limitações, as proteções que têm que ser implementadas, né? Esse diálogo também de gerenciamento ele é constante, né? A consulta e comunicação, como nós colocamos na norma, é fundamental também. Perfeito. E aí nós tivemos, né, algumas perguntinhas que eu até te mandei para você dar uma olhada. E tem uma que eu achei muito interessante, né? Você acredita, né, hoje, já quase um ano ou um ano já? Um ano, né? Já um pouquinho mais de Passamos a um ano. Você acredita que as empresas estão conseguindo integrar os programas? Porque antes ficava assim, a gente fazia a análise ergonômica, ficava a responsabilidade só no ergonomista ali. Ele que vai gerir, ele que vai entregar aquela documentação, a medicina lá com as coisinhas dela, a segurança do trabalho. E raramente a gente tinha uma comunicação entre essas áreas. Né? Você acha que você já está começando a ver essa conversa, essa movimentação? Ainda não, né? Ainda estou tendo muita dificuldade de integrar esses programas, né? Então, você tem lá o PCMSO. Vai falar o PCMSO da área médica. E o PGR. Na verdade, é uma coisa só, né? Tem que ser uma coisa só. Então, essa integração ainda está com muita falha. A ergonomia é um exemplo típico disso, né? Havia uma prática muito comum em fazer o PPRA dos agentes nocivos, físico, químico e biológico. Aí, quando nós trouxemos para o
PGR todos os perigos, né, foi aquele, aí assustou, né? Aí quando você traz dentro da gestão ergonomia, você pega uma análise ergonômica de trabalho e joga para a gestão, é ali que você vai encontrar o nível do risco, né, o plano de ação adequado. Então, infelizmente, hoje a Glicéria ainda está com muita dificuldade de integrar os documentos das outras normas e trazer ele para o PGR, né, dentro da gestão de risco ocupacional do PGR. Realmente é uma dificuldade que as empresas estão tendo, sim. Eu também vejo muito isso, né? Às vezes eu encontro, assim, já aconteceu de eu ir fazer um orçamento, aí quem me chamou foi um engenheiro de segurança. Aí falou assim, não vou nem te apresentar na medicina, porque eles vão olhar nada disso agora. Só quando tu estiver pronto. Eu falo, meu Deus, tem que fazer parte desde o início do processo, né? Já tem que ser orgânico isso. Mas a gente vai chegar lá. E uma Também outra acho que tem que ser um questão. pouquinho de cada vez. Né? Isso, verdade. Você até escreveu para a revista Proteção há algum tempo sobre os maiores erros que vocês já encontraram, né, na fiscalização aí em relação ao GRO e o PGR. Poderia comentar alguns deles que são assim, o que mais vocês estão vendo? Vamos lá. O principal hoje, né, é aquela prática de não implementar o programa de gerenciamento de risco. Ele pega aquele antigo PPRA, aí troca a folha e vira um PGR. Né? Então, fica muito nítido que a empresa ela não implementou a gestão, só trocou um documento por outro. Isso aí é uma das maiores não conformidades que nós temos encontrado. Né? Além disso, é a questão de você deixar de identificar os perigos existentes na organização. Né? E aí, o que eu destaco? O perigo ergonômico, né, que é um dos perigos que está sendo deixado de ser identificado, e também o perigo acidentário. Os acidentes que podem ocorrer na empresa não estão sendo identificados. E isso também é uma não conformidade importante, uma regularidade muito importante que nós estamos encontrando na documentação. Né? Aí eu vou citar mais um, tá? A gente tem também a questão do nível de risco. Hoje você tem um perigo identificado na sua empresa, você vai transformar aquele perigo no nível de risco ocupacional. Então, as empresas estão cometendo equívocos e erros na hora de transformar o perigo no nível de risco. Né? Então, a probabilidade, a severidade estão equivocadas. E um problema muito comum é o plano de ação. Né? O plano de ação, ele é uma continuidade do inventário de risco ocupacional. Então, se você tem um perigo, um risco graduado, você vai ter um plano de ação para se reduzir aquele nível de risco. Então, o plano de ação tem que estar alinhado às etapas anteriores. Né? O plano de ação não surge do nada. Ele surge de um processo, né, de um caminho que você está construindo ali. Isso é muito importante de você conseguir desenvolver e implementar corretamente o gerenciamento de risco ocupacional. Acho que esses seriam os principais. Tem algum outro deixar de fazer o plano de ação de emergência. Eles esquecem das evidências que complementam o gerenciamento. Né? Então, tem lá, analisar acidente. É uma evidência importante. O plano de ação de emergência é mais uma evidência da parte emergencial. Eles se focaram tanto no PGR que esqueceram das outras evidências que existem na gestão. É verdade. Evidenciar o que se faz, né? Que também é muito importante. Perfeito. E uma questão em relação aos riscos, o que eu vejo, assim, quando a gente vai fazer um levantamento e pede o PGR, sem a empresa já ter ali uma avaliação preliminar ou até mesmo uma análise ergonômica, o fator de risco já está ali naquele PGR. Numa fiscalização, né? Se você pegar ali aquele gerenciamento, PGR, estiver, né? Aquele fator de risco e não tiver ali o documento, a análise ergonômica ou avaliação preliminar, a empresa pode ser autuada por isso? Isso é importante destacar. Pode ser autuado por quê? A gente tem agora uma integração de documentos, né? Então, você tem o gerenciamento de risco ocupacional que se produz o PGR. Então, ali é um documento, PGR. Naquele programa de gerenciamento de risco, se está o perigo ergonômico identificado lá, o que eu vou fazer? Vou olhar para a NR17, né? Que é a norma regulamentadora especial de ergonomia. Então, eu vou olhar para a NR17. O que a NR17 determina? Opa, vamos olhar a 17. Tem a análise ergonômica preliminar, a AEP, ou tem a AET, complementarmente. Então, se você deixou de fazer a AEP e a AET, é uma não conformidade. Então, vejam que essa interação hoje ela é constante. Vou dar um outro exemplo. Tá? Você tem lá um perigo que você colocou no seu PGR de máquina. Tem uma máquina lá que está desprotegida.
Então, você tem que olhar para a NR12, a NR12 pede uma análise preliminar de risco que vai classificar aquele perigo da máquina. Então, isso é importante, essa integração. Então, você vai observar que agora você tem um PGR como documento de gestão, mas não podemos esquecer dos outros documentos das outras NRs. A ET, análise preliminar de risco, o prontuário das instalações elétricas. Então, hoje está tudo integrado, né? Está tudo integrado nesse documento de gestão que é o PGR. Ótimo. Os outros documentos vão abastecer ali para a gente conseguir fazer a gestão, né? Nós tivemos uma perguntinha do Instagram também, que foi a seguinte. Observa, vou ler porque a pergunta é grande. Observa-se na prática que muitos profissionais definem nível de risco incorretamente. Além disso, o PGR é a base para a elaboração do PCA. Nesse sentido, como proceder quando a fiscalização estiver incorreta? Então vamos ver se então tem um perigo identificado e deixou de fazer o nível de risco. Seria mais ou menos isso, Gleison? De forma correta. Tá. Então, o que acontece? A base do gerenciamento é você identificar os seus perigos. Né? Então, você identificou todos os seus perigos ali. Se você identificou, por exemplo, o perigo de ruído na sua empresa, você vai fazer a graduação do seu nível de risco. Vamos supor que você fez uma medição do nível de ruído, ele está acima do nível de ação. Né? Opa, é um indicativo quantitativo do ruído. Então, aquele nível de risco, ou ele vai estar médio, ou ele vai estar alto, vai ter um nível de risco importante. E já é um indicativo, né, até somando ao PCMSO, da obrigatoriedade de fazer um programa de conservação auditiva, né, do PCA. Então, observe, né, que está tudo interligado. Você identificou um perigo de ruído, obrigatoriamente você foi lá na NR9, fez uma avaliação quantitativa do ruído, utilizou os critérios de ruído, deu um resultado do ruído, né, que está acima do nível de ação, que vai contribuir para o seu nível de risco do ruído, que deu um nível de risco médio, e ao mesmo tempo já está fazendo um plano de ação, né? Eu tenho que fazer um programa de conservação auditiva, tenho que fazer uma especificação de UPI corretamente. Então, aí você vai para a NR6, você vai para a NR9, já vai falar no PCMSO do agente de ruído, que tem que ser um agente que tem que ser avaliado para o médio. Então, você observa como está tudo integrado, né? Tudo ali movimentando todas as regras ali, as rotinas das normas regulamentadoras de uma forma única. Isso é bem interessante. Legal. O André Luiz colocou que e as empresas que fazem, né, a EP, a avaliação ergonômica preliminar, para cumprir a norma e engavetam, né, as informações. E aí, pode ter penalidade? Com certeza terá, porque se ela fez uma EP só para atender a NR17, com certeza aquele perigo ergonômico que está na EP não está no PGR. Então, muitos perigos ergonômicos que deveriam estar no PGR, com seu nível de risco, com plano de ação, não vão aparecer. E hoje, quando nós fazemos uma auditoria, nós solicitamos não só o PGR, mas toda a documentação que faz parte da integração da gestão da empresa. A NR17, a NR9, a NR7. Então, a gente pede várias evidências aí para avaliar a gestão do risco ocupacional como um todo. Isso, ótimo. E é muito importante os profissionais ficarem atentos aí a esse levantamento dos fatores aí de risco, né? Porque às vezes você pega, falando da ergonomia, jogando aqui porque é a parte que eu domino. Você vai ver um PGR de uma atividade esses dias, foi de um motorista. E assim, aí quando você vai lá no risco que foi encontrado no PGR, era postura de pé por longos períodos. Eu falei, gente, como que esse motorista dirige de pé? Né? Aí essas faltas, assim, de, às vezes, leitura, né? O Ctrl+C, o Ctrl+V, pode atrapalhar todo um processo aí, né? Então, é muito complicado. A gente tem que ter muita responsabilidade, principalmente, né, com essas questões. Verdade. Essa integração, né, das documentações, ela é importantíssima. Isso vai impactar no PGR, na NR17, pode impactar na informação que você vai encaminhar lá para o social, né, na publicação dos eventos social. Então, tem que ter muito cuidado mesmo. Teve até uma perguntinha aqui, ó, da Impacto. Podemos fazer, né, uma análise ergonômica do trabalho, aquela aprofundada diretamente, sem fazer uma EP? Então, hoje, pela NR17, né, você começa com a EP, análise preliminar, e depois você vai, de acordo com o que você já tem uma análise preliminar já destacada, você faz ali um aprofundamento numa análise ergonômica de trabalho.
Então, esse é o passo a passo para a NR17. Só que o que foi a prática de muitos anos, né? Todas já faziam a ET. Então, tem muita Sim. empresa hoje que já tem uma ET prontinha, já tem uma análise ergonômica de trabalho pronta, né? Então, elas pularam o processo, elas não fizeram a preliminar, já foram direto para a ET. Mas pela NR17, primeiro você faz a preliminar, para entender, né, fazer aquele entendimento básico, e depois você complementa e você vai evidenciar situações mais específicas dentro de uma análise ergonômica de trabalho. Mas eu já peguei de tudo, sabe? Vocês já tiveram a IT, já estavam prontas, sem passar pela IT. Mas eu vejo assim, quando nós temos uma boa análise ergonômica do trabalho realmente aprofundada ali, tem empresas que têm demandas de auditoria, que já tiveram muitas fiscalizações, demandas trabalhistas, e optam mesmo em fazer, ou até mesmo pela atividade que executam, Sim. em fazer uma AET. Se acham mais seguros. Também, nada como justifica, né, você fazer uma AET e depois voltar e falar, não, eu vou fazer uma preliminar, que é mais simplificada, sendo que a empresa já tem ali um documento aprofundado, da onde ele consegue tirar todas as informações. Ela não vai ser penalizada se ela tiver uma ET, certo? Perfeito, porque se a ET for completa, né, se ela conseguir monitorar ali, identificar todos os fatores ergonômicos, né, classificar eles corretamente, aí não tem o que falar, porque ela tá além da ET, ela faz uma boa ET, então não tem problema não, né? É que a maioria das empresas ela vai nesse caminho, né? Deixa eu fazer uma preliminar primeiro, para depois fazer uma ET. Só que muitos já migram para a ET porque ela é mais complexa, né, requer aí um nível maior de especificidade, tem toda uma metodologia, né, uma técnica para se fazer, então ela é bem mais completa, com certeza. Isso. E eu tenho percebido também pelo fato da EP, né, ser algo assim, não novo, porque isso já era feito, né? Mas não ter um modelo, não ter uma nota técnica, não, um manual, como nós tínhamos da NR17, por exemplo, anterior, eu acho que acaba cada um fazendo de um jeito, um faz medição, o outro não faz, só olha ali. Então acaba, parece que para as empresas, né, traz um pouco de insegurança. Não, vou fazer de uma vez um aprofundado, que aí fica mais seguro. Mas eu acho que é esse o caminho também, né? Eu até deixei uma pergunta no Stories que eu achei muito curiosa até. Era assim, uma AET substitui uma AEP? Né? Ela pode substituir uma AEP? Claro que não pode ser uma AEP substituindo uma AEP, né? Sendo ali aprofundado. A gente não pode desmerecer a avaliação aprofundada por uma avaliação simples. Se você tem ali completo, né? E o que eu tinha visto dessa pergunta, a pessoa respondeu totalmente o oposto. Eu falei, gente, como que algo simplificado, né, pode valorar o que é aprofundado? Mas a sua abordagem é bastante interessante, porque como não há um manual, né, explicando como fazer uma EP, e havia a norma, a orientação de uma orientação de manual, de um guia de fazer uma EP, ela realmente é interessante, né, de ter como fazer uma EP, como construir uma EP. Eu acho que ajudaria a ter uma melhor aplicação dessa preliminar. Ela é bem básica, é uma preliminar, né? A ET é uma coisa mais complexa, ela tem mais profundidade, né? Tem mais informações ali que vai ajudar a aprofundar na correção, né? Nas medidas de prevenção que você tem que adotar na empresa. Realmente, o manual ajudaria. Verdade. Deixa eu ver aqui a outra perguntinha que nós temos. Como atender em uma matriz os itens de avaliação da probabilidade versus severidade? Eu acho que esse assunto é longo, né? Nossa, esse assunto é longo e é importante, né? Porque a matriz de risco é uma ferramenta que você pode utilizar de uma metodologia, né? Então, você tem uma matriz onde você vai cruzar probabilidade e severidade. A severidade normativa, você vai definir ali pela magnitude da consequência, que é o quê? Qual que é a lesão ou agravo que pode acometer o trabalhador quando estiver exposto àquele perigo, né? Então, a severidade nada mais do que é isso. Que dano que vai causar ao trabalhador, o que vai acontecer com ele, qual que é a lesão que ele vai sofrer, qual o agravo que ele vai sofrer. Então, severidade é isso. A probabilidade é um pouco mais complexa. E há uma grande confusão em probabilidade, né? Porque probabilidade, a palavra probabilidade, dá a entender que é aquela coisa estatística, né? Nunca aconteceu,
não tem chance de ocorrer. Então, a probabilidade que nós colocamos na norma não tem nada a ver com isso, né? A probabilidade são elementos técnicos, onde você vai avaliar se há proteção, se não há proteção, se há medida de prevenção implementada, se você está atendendo a norma regulamentadora, se o nível do calor está acima ou abaixo do BOTG. Então, são elementos técnicos, né? E as pessoas estão confundindo probabilidade com estatística. E isso é um erro muito comum. Então, probabilidade é um elemento técnico que você vai avaliar a probabilidade de acordo com o perigo que você está analisando, né? Se é um ruído, a probabilidade é o nível de ruído. Está alto, está médio, está acima do nível de ação, está abaixo do nível de ação, qual que é a dose, né? Se é um perigo, vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, um perigo de evento perigoso de trabalho em altura. Se é um perigo de trabalho em altura, você vai olhar para a NR específica dele. Você vai lá pegar a NR35 e vai olhar para ela. Bom, tem a proteção? Olha, não tem proteção. Opa, então, se não tiver proteção, a probabilidade de lesão dele é maior. Então, está sem o EPI, está sem a proteção coletiva. Então, são elementos que você tem que olhar para compreender a probabilidade. E aí, na matriz, você vai cruzar severidade com probabilidade e vai encontrar um nível de risco preponderante aí daquele período. Então, é bem mais complexo. Realmente, você tem vários elementos para analisar. A gente não pode fazer chutando, né? Tem que analisar ali os elementos. O MENS treinamento colocou assim. Justo, não pode ser de qualquer jeito. Tem empresa que me pede ADIR, mas como faço se algumas empresas têm o risco ergonômico no caso de lojas e comércio? Então vamos lá. A declaração de inexistência de risco, a DIR, ela foi implementada por um tratamento diferenciado para algumas empresas, né? Então, quando a empresa ela não tem o agente físico, químico e biológico, ela está dispensada de fazer o PGR, tá? Então, é a categorização que nós colocamos na norma. Se, além disso, além do físico, do químico e do biológico, ela não tiver o perigo ergonômico, ela está dispensada de fazer o PCMSO também, tá? Então, tem essas duas diferenças. Então, se ela tiver lá, se ela não tiver físico, químico e biológico, no caso, vamos pegar um comércio, né, uma loja de sapatos, vamos dar esse exemplo, né? É um comércio, uma loja de sapatos. Então, ela não tem agente físico, não tem químico, não tem biológico. Então, ela vai entrar no site do governo e fazer a declaração de inexistência de risco, vai fazer a DIR, né? Agora, se ela tiver o perigo ergonômico, ela está dispensada do PGR, mas ela está obrigada a fazer o PCMSO, tá? Então, é que nós colocamos essa diferença na NR1. Então, nós temos aí o ergonômico também dispensa do PCMSO. É uma colocação que foi um item que foi colocado um tratamento diferenciado para as empresas ME e EPP. Ótimo. A Paulama, 124. Como ele entende a avaliação de risco que deve levar em consideração a severidade, probabilidade e o número de pessoas expostas? Como ele incluiria pessoas expostas nessa matriz de cálculo, neste cálculo? Legal, importante pergunta, né? A severidade, ela fala que você tem que avaliar a magnitude da consequência, que na verdade o que é? É que lesão ele vai ocorrer no trabalhador, e também tem que ser avaliado ali o número de pessoas expostas, né? Agora, para que eu vou avaliar o número de pessoas expostas? É para mim compreender se aquele perigo que eu estou analisando, ele pode ser um perigo que vai desencadear um acidente ampliado, né? Então, vamos dar um exemplo. Bom, a gente sempre dá um exemplo. Estou avaliando lá um agente químico, amônia, né? Um agente químico que eu estou avaliando ali. Bom, a amônia, o que eu vou avaliar dela? Qual que é a severidade da amônia? Opa, a severidade da amônia ela é alta, ela é um asfixiante. Olha, além de ser asfixiante, se ocorrer um vazamento da amônia, além de ser o empregado do setor de refrigeração, pode pegar a empresa como um todo. Então, eu vou fazer o quê? Uma análise de acidente ampliado, né? Aí eu vou considerar como número de pessoas expostas uma necessidade de fazer um plano de ação de emergência. Então, eu vou colocar esse grauzinho de avaliação do número de pessoas expostas, né? O texto normativo, ele colocou somando, né? Então, o que acontece? A magnitude da consequência e o número de pessoas expostas. Então, você vai ter que fazer essa análise se aquele perigo ele pode pegar uma ou mais pessoas ou pode pegar até a população toda da empresa.
avaliando esse acidente ampliado que pode acontecer, né? Então, basicamente, foi esse texto que nós construímos ali, para fazer essa análise de acidente ampliado. É um perigo importante que vai ocasionar uma ação maior, né? Um acidente maior, um acidente que vai pegar toda a empresa e, em muitos casos, pode pegar até a comunidade ao entorno da empresa, né? Então, a gente tem alguns perigos importantes que desencadeiam a ação de acidentes ampliados. Esse foi o foco que nós colocamos na norma, né? É que o texto ficou somando ali, ficou um pouco confuso na aplicação. Entendi. Ótimo. Rodrigo, tem algumas empresas que têm atividades que são bem dinâmicas, né? A construção civil, a manutenção, e às vezes a empresa tem ali a sua sede, né? Sua documentação ali, mas você tem a prestação de serviço em vários clientes e assim, acontecem atividades dinâmicas o tempo inteiro. Como integrar ali, porque as empresas elas vão pedir, né, a matriz de risco dessas empresas, mas como fazer isso de uma forma de gestão, fazer com que, porque eu acredito que vai mudar de local para local, é uma dúvida assim que eu sempre tive, como que as empresas procedem para conseguir fazer essa gestão? Essa gestão de terceiros é um ponto muito importante na norma, né? E está muito em evidência. Hoje você contrata, terceiriza vários serviços, né? Sim. De manutenção, de limpeza, de segurança. Então, essa terceirização, essa gestão de terceiros tem que começar primeiro pelo bom contrato entre as partes, né? Então tem que ter um contrato aí que faça com que ocorra uma troca de informações entre as empresas. Esse é o principal, né? Esse contrato, prevendo essa troca de informações, ele vai prever o seguinte, vai prever que eu, como contratante, a minha responsabilidade vai ser sempre direta, né? Então, se esse trabalhador estiver dentro da minha empresa, a responsabilidade vai ser minha. Isso não tem como eu escolher essa responsabilidade. Por isso, como é que eu vou fazer a gestão desse meu terceiro? Eu tenho que saber o que ele vai realizar lá dentro da minha empresa e como ele vai fazer esse trabalho. Por quê? Porque esse terceiro pode estar trazendo um perigo para o meu próprio empregado, que eu desconhecia, né? E vai impactar o meu empregado, e vai impactar a minha empresa, como também eu vou estar expondo esse trabalhador externo a uma situação que não é correta, né? Então eu tenho que fazer essa troca de informação. Não é fácil, Gleiciano, não é fácil fazer gestão de terceiros, porque às vezes é uma situação não rotineira, né? É uma vez por semana vai aquela empresa fazer lá a troca da lâmpada do meu estabelecimento. Só que a lâmpada está lá a 5 metros de altura, então tem um perigo de trabalho em altura. Então, assim, você tem que ter um maior cuidado na gestão de terceiros. E essa troca de informação é preciosa, né? Então, você vai pegar informações do seu terceiro, vai saber qual o perigo que ele vai trazer para a sua empresa, como ele vai proteger o trabalhador dele dentro da minha empresa. Se essa empresa terceira vai trazer um perigo para a minha empresa, então eu tenho que fazer toda uma avaliação, né? E essa é uma avaliação que você vai pegar caso a caso, né? Manutenção é um cenário, limpeza é o outro. Então, basicamente, o que eu recomendo é a troca de informações. É a base, sabe? Trocar o seu programa de gestão com o meu programa de gestão para poder trazer uma harmonia entre a gestão de empresas aí. E não adianta só buscar ali, solicitar o terceiro e não fazer nada com aquela informação, né, Rodrigo? Eu fico imaginando, assim, porque é tanta atividade, aí eu trouxe ali, principalmente construção civil, né? Muito. E aí eu me lembrei, no seu curso, que até você disse assim, que PGR poderia ser feito até por atividade, dependendo ali da complexidade, né? Justamente, é uma atividade tão complexa que é um programa para essa atividade, né? Porque o risco é elevado, porque há uma especificidade muito grande nessa atividade, e o PGR pode ser feito por atividade, justamente, boa lembrança. Tá vendo? Opa, que legal. E ainda sobre terceiros, né? Se eu estiver te bombardeando de perguntas aí demais, pode frear, viu? Não, manda aí. Durante uma fiscalização, né? O auditor fiscal que está ali naquela fiscalização, ele pode, além de fazer daquela empresa, cobrar ali a documentação do terceiro para a própria contratante? Pode. Hoje nós temos aí, a partir de 2017, a Lei 6.019, essa lei fala da prestação de serviço, né?
E ela foi bem clara quando ela deixa, ela lá tem um artigo dela que ela fala o seguinte, que o contratante, ele é responsável, né, por garantir, olha a palavra, né, garantir a segurança, saúde e salubridade dos seus trabalhadores, né, das empresas contratadas. Então, quando tem uma auditoria fiscal num estabelecimento, ele avalia o cenário como um todo, sejam eles empregados da empresa ou terceirizados, né? Então, a gente faz essa avaliação da gestão dos terceiros. Pedimos a documentação dos terceiros, a avaliação do PGR dos terceiros, essa integração entre PGR contratante e contratada. E isso, né, hoje é uma prática comum, né, a terceirização, né? Em construção civil, em vários outros setores. Então, nós fazemos essa checagem também para terceiros. E essa lei é muito importante, né? E usam palavras bem fortes, né? Garantir a segurança a segurança, a saúde e salubridade dos trabalhadores. Isso é muito importante. Isso mesmo. Eu, às vezes, me deparo com algumas situações, vai fazer o levantamento ali no cliente, aí você está avaliando a atividade. Não, essa atividade não, que ele é terceiro. Como assim, né? Ele está executando a tarefa, tem que fazer de todo mundo. Não é porque é terceiro, você vai deixar de avaliar ali o risco. Aí a gente fala, não, vamos fazer aqui, tem que fazer também. Né? É isso mesmo, tem que executar também. Ótimo. E uma outra pergunta aqui, ó. Rede de supermercados, drogarias que a gente vê que tem assim, para tudo quanto é lugar, até mesmo construção civil, pode ser feito um PGR por regional? Não, não pode. O PGR é por estabelecimento. O PGR é por estabelecimento, né? Porque cada estabelecimento tem a sua peculiaridade, né? Então, você vai pegar aquele estabelecimento e fazer a gestão do risco daquele estabelecimento. Por quê? Porque lá pode ter um perigo diferente, né? Pode ter uma atividade ali que não é só executada ali. Então, o PGR é por estabelecimento. E aí vai ter os perigos daquele estabelecimento. Se ele quiser dividir por atividade, né, como você comentou, pode dividir. A atividade daquele estabelecimento eu faço a PGR só para ela. Uma unidade, né? Eu posso separar, mas sempre com foco no estabelecimento, né? Não dá para você expandir para toda uma rede, não. Isso está irregular. Isso. Da mesma forma, uma análise ergonômica, uma avaliação preliminar, é daquele estabelecimento. Justamente, é daquele foco. Não adianta você tentar copiar e colar que não dá certo. Ótimo, isso aí. Você encontra ainda, você até falou isso, PGR, né, que ainda não está considerando ali, você até falou que são um dos principais fatores, né, que você encontra, não estão considerando ali os fatores de riscos ergonômicos ainda? Ainda encontramos muitos PGRs que os eventos, tanto de acidente como de ergonomia, não são identificados o perigo, né? E às vezes, algumas vezes, ele está lá na ET, isolado na ET, e não está no PGR. Outras vezes, nem uma análise ergonômica foi feita, ou seja, há um total desconhecimento do fator ergonômico para a empresa, né? De um perigo, de uma avaliação de risco. Então, nós encontramos muitas situações onde o perigo ergonômico não foi identificado na base, né? Porque se você não identificou o perigo, você não avalia o risco, você não tem um plano de ação. Então, realmente, a base de tudo é identificar o perigo. E o perigo ergonômico é um desse rol de fatores de risco que deixaram de ser identificados aí em muitas situações. E ele é tão importante, né? É a base de tudo ali das nossas atividades, né? Da nossa movimentação, da organização, do mobiliário. Tem que estar presente ele dentro do fator de risco identificado no PGR. É fundamental. Justamente. E até porque as pessoas, em relação à ergonomia, têm a mania de pensar que é só mobiliário e equipamento, né? É só mudar a cadeira e tá tudo certo. E o trabalhador tá lá adoecendo, tendo síndrome do pânico, tendo pressão temporal para fazer a tarefa, né? Então, assim, a gente precisa atender. Vai fazer uma EP, a gente tem que seguir todos os passos ali, avaliar a questão do mobiliário, a questão cognitiva, né? As questões ambientais, tudo tem que fazer parte ali também. Não pode só mesa e cadeira, não. Justamente. A parte organizacional é fundamental dessa questão. Ótimo. Rodrigo, qual a sua expectativa, assim, com o PGR avançando? Com certeza, né? A gente tem vários ganhos quando se faz uma boa gestão.
Eu tenho o privilégio de trabalhar em empresas, né, que não os fazem por fiscalização, só para cumprir uma norma, mas que hoje elas já têm uma cultura e já entenderam, né, que não fazer gestão é prejuízo para elas. Então, assim, qual que é a sua expectativa em relação à fiscalização, à gestão? Eu vou, assim, uma expectativa a longo prazo, tá? A minha expectativa de longo prazo é que a gente consiga, com a gestão de risco ocupacional, reduzir o nível acidentário do Brasil hoje, né? Hoje, assim, nos últimos 10 anos, a gente está numa faixa de 3.000 a 3.500 óbitos por ano, né? Eu acho que com o gerenciamento, com as regras aí de você continuamente identificar perigo, avaliar risco, a gente tem condições hoje e está bem propício de ter um caminho para reduzir esse número de acidentes. Eu acho que essa é a minha grande meta a longo prazo, né? É ter essa redução de acidentes no Brasil, que nós temos que reduzir esse valor. Ele está muito alto hoje, né? E isso a gente sabe que não é de uma hora para outra, né? A gente não vira a chave, acorda de um dia para o outro, já mudei tudo. A gente sabe que não é assim que ocorre. São passo a passo, né? Isso é um passo a passo. Então eu sei que vamos rodar o gerenciamento nesse plano de ação. Eu executei, eu estou monitorando, eu estou acompanhando a minha ação que eu executei, ela produziu os efeitos necessários, né? Eu consegui reduzir o nível de risco. Isso são passos, conquistas que você vai tomando no seu gerenciamento de risco ocupacional. E aí, quem sabe, a gente consegue fazer com que tenha uma meta nesse gerenciamento de risco ocupacional, né? Olha, eu quero reduzir 80% dos meus níveis de risco médio, né? Colocar uma meta na gestão, que é muito importante ter uma meta, ter um plano de ação, isso é muito importante. Isso. E eu vejo também a importância da empresa capacitar os profissionais, né? Porque a gente veio de uma cultura de correção, do profissional técnico de segurança ali, né? Que não é acostumado a trabalhar com gestão. Então, capacitar ali aquele profissional, dar oportunidade para ele poder fazer também um bom gerenciamento, né? É fundamental, porque houve uma mudança, agora a gente propõe na norma uma mudança de cultura, né? Onde você sai da gestão de documentos, que era só o PPRA, o PCMSO, uma gestão de risco, onde você vai implementar ali processos, etapas de gerenciamento, e aquelas etapas são contínuas, né? A gente não está acostumado muito a isso. Tem que fazer de novo? Tem que fazer de novo. Você vai agora avaliar. Mas eu já fiz, eu tenho que acompanhar. Vamos acompanhar, vamos verificar se foi implementado, se foi executado, ele permanece na empresa, né? Tem que fazer minhas inspeções de segurança. E são rotinas constantes, né? Isso. Aquele PGR impresso, limpinho ali, não funciona hoje mais, né? Não, esse aí que fica só na gaveta, a gente sabe que esse não, é um programa não implementado. É um programa de gerenciamento que não está implementado. Isso. O Michael até falou, é o PDCA contínuo. É o vivo, isso, né? Justamente. O PDCA contínuo, o PGR é vivo mesmo. Eu já estou, né, gente, já chegando aqui ao finalzinho com o Rodrigo. Rodrigo, eu gostaria de te agradecer, mas eu gostaria de aproveitar, né, a gente está falando sobre questão de capacitação. Eu não faço PGR, mas eu gosto de fazer esses cursos, porque você está numa reunião para apresentar, no meu caso, fazer a gestão da ergonomia, você precisa entender o programa, né? Precisa entender ali quais foram as etapas que a empresa fez para você conseguir integrar, no meu caso, a ergonomia com todo o restante. Então, assim, eu estou fazendo, né, o seu curso, que é através da Impacto, e estou gostando demais. É um curso que tem uma plataforma muito fácil de acessar. Eu já assisti todas as minhas aulas, estou em dia ali, porque foi realmente muito interessante, né? E uma abordagem de uma forma diferente, bem assim, na prática mesmo. Então, eu queria, né, aproveitar aqui, vocês que estão aqui participando, depois entra lá no Impacto, conheça o curso do Rodrigo. Posso deixar o link? Na verdade, já estou divulgando, já tem alguns dias lá. Mas eu vou deixar de novo, né? Para o pessoal poder ter a oportunidade de conhecer também, né? O seu curso. Legal, porque assim, a gente formatou um curso na Impacto para que as pessoas saibam o passo a passo, né? Não adianta ter um modelo maravilhoso se você não sabe o porquê você está aplicando aquele modelo. Mas por que eu faço isso primeiro e não faço aquilo? Então, as 14 aulas que nós colocamos no curso, né, foi justamente para que o profissional ele aprenda a fazer a gestão.
né? Porque se ele aprender a fazer gestão, ele aplica a gestão em qualquer empresa, né? Seja empresa A, B ou C, ou de um risco maior, um risco menor, né? Então, essas 14 aulas que nós colocamos na plataforma EAD Impacto é justamente para isso. É para que você consiga caminhar com seus próprios passos, né? Sem ter um modelo, um manual, né? Não, você vai aprender a fazer. E quando você aprende a fazer, você faz em qualquer lugar. Isso que é mais interessante, né? Então, Verdade. a construção foi nesse sentido mesmo. E até aqui, ó, a ED Impacto colocou aqui para vocês, ó, já colocam lá. E a gente vê muitas pessoas, né, essa correria. Ah, tem uma planilha disso, tem um modelo daquilo, só que nem todo modelo cabe aonde nós estamos, né, no que nós fazemos. Então, se a gente fizer, não vai ter erro, né? Vai ficar ali, como se diz, garantido que você entende aquele processo, você vai conseguir responder, né, numa fiscalização ali o que você fez. Justamente, acho que você aprendendo a fazer ele com detalhe, né? Porque as pessoas pensam que o gerenciamento é só o PGR. E aí vocês vão compreender que eu tenho uma série de evidências da gestão que estão presentes na norma e o pessoal nem fala, né? Nem comenta. Como é que é a consulta aos trabalhadores? Mas consulta de quem? Por quê? Então você tem que entender, você tem que consultar os trabalhadores, comunicar aos trabalhadores. Então tem várias etapas que estão prescritas na norma que deixaram de ser apresentadas, né, nesses outros cursos, porque dá só, tá aqui a planilhinha, né, tá aqui o modelo, segue o modelo, mas não é isso que nós colocamos no gerenciamento, tem muito mais detalhe, muito mais informações que são importantes e obrigatórias de serem implementadas. Né? Isso. A próxima turma é quando, Rodrigo? A gente vai fazer uma turma dia 13 de março, né, vamos começar uma turma dia 13 de março, e assim, as aulas são 14 aulas, elas já estão gravadas, mas a primeira reunião eu sempre faço presencialmente, né? Então a gente faz, online, faz ao vivo, né? A gente faz a primeira reunião online, onde eu explico o curso, a gente tem a oportunidade de tirar dúvidas sobre a NR1, sobre as outras normas. Então esse é o intuito da gente conversar, dialogar, como a gente fez aqui, né? Vai conversando, vai tirar uma dúvida aqui, uma dúvida acolá, e a gente vai explicando na prática ali como é essa gestão de risco ocupacional. Então, dia 13 inicia uma nova turma, e esse curso fica durante 6 meses aberto para a pessoa conseguir assistir às aulas, né? Fica lá disponível para assistir às aulas quando ela tiver tempo, quando ela tiver condições, né? Mas eu sempre marco reuniões, né? Para a gente poder conversar, para saber como é que surgiu alguma dúvida, você já fez algum, como é que está sendo a experiência. Eu acho que essa troca nossa, essa comunicação é importantíssima, e eu sempre gosto de fazer essas reuniões com a turma, né? Para trocar essa informação que é muito importante. E o legal é o que você disse, não é somente sobre o PGR, o gerenciamento, é sobre tudo, gente. Nós vamos ter um encontro, né? Agora, dia 2, eu já tô com uma lista ali, tá, Rodrigo? Essa lista vai crescer. Tem essa oportunidade, né, de trocar aí essas informações e, assim, é muito produtivo. Porque, assim, às vezes você tá na teoria, tudo é bonito, né? Quando você está na prática ali, querendo aplicar uma coisa que você acabou de aprender, surge uma dúvida. Mas como é que eu faço? Não tem problema, traz essa dúvida. Pode colocar na listinha, né? Aumenta a sua listinha ali, mais um item. Deixa eu perguntar para o Rodrigo. Se eu não souber, eu vou atrás, senão já responde de pronto ali. O importante é não sair com dúvida. Isso é o que eu sempre falo durante o treinamento. Não saiam com dúvidas daqui. Isso é importante mesmo. E tem muito profissional ainda com dúvidas, né? A gente fala assim, mas já tem mais de um ano e a internet tem muitas informações, mas a prática é diferente. É na hora do vamos ver ali que nós estamos fazendo é que as dúvidas surgem. Na ergonomia mesmo, a gente não tinha o hábito de fazer matriz para ergonomia. Né? Agora a gente tem que ir lá fazer a severidade, a prova, tem que fazer o passo a passo direitinho. Então, ou seja, as dúvidas elas vão aparecer, né, de forma contínua, não tem como fugir. Verdade, verdade. Então, Rodrigo, queria te agradecer, viu, esse bate-papo fantástico. Acho que eu te bombardeei aqui de perguntas, mas eu recebi bastante, mas foi excelente seus esclarecimentos. Tenho certeza que o pessoal gostou. Gente, a gente passou muitas perguntinhas aqui que eu não consegui ler na dinâmica aqui subindo, mas a Impacto, eu vou deixar o link para vocês assim que terminar a live, vai deixar uma caixinha lá para as perguntas que a gente não conseguiu responder aqui, para o Rodrigo responder lá pela caixinha da Impacto, né? Que é a plataforma do curso.
Então, se você ainda tiver dúvida, ficou meio acanhado de perguntar aqui, né, ao vivo pra gente, vai lá na Impacto e manda pro Rodrigo, que ele vai responder pra gente também, né, Rodrigo? Isso, pode clicar na caixinha da EAD Impacto, coloca a pergunta, desde as mais simples, a mais complexa, pode colocar lá que vai ter a resposta. Ótimo. Rodrigo, ótima noite, muito obrigado. Pessoal, obrigado a todos vocês que participaram aí desse bate-papo conosco. Em breve, né, divulgo outra live para vocês. Mas, Rodrigo, muito obrigada, tá? Nossa, Ótima eu que agradeço, restantinha de semana. Obrigado Tchauzinho. pela oportunidade. Tchau. Eu que agradeço. Tchau.